que devemos ser firmes e perseverantes na obra de Deus. Aleluia. Tendo em vista que hoje o povo quer mudar a cultura do povo de Deus, né? Falando coisas, falando palavras que não condiz a palavra de Deus, né? E para a gente chegar aqui no livro, né, de Daniel, para a gente chegar aqui no tema, né, vamos começar em Gênesis, onde Deus criou, né, o homem. Né? Então Deus ele cria o homem para que o homem tivesse relacionamento com Deus. Né? Deus ele cria o homem para que o homem venha adorar a Ele. Aleluia. O projeto original, nós não fomos criados para fazer a nossa vontade. Deus ele não nos criou para que nós fazemos achar o que devemos, mas para que nós fizemos a vontade dele, para que nós sejamos adoradores do seu nome. Né? E a gente vê que já começa ali no jardim do Éden, né? Onde Eva deu ouvido à serpente. E através disso entra-se o pecado no mundo. Aqui a gente abre um parênteses, igreja, e vê o perigo de dar ouvido a pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Aqui nesse trecho a gente aprende que as pessoas que estão lá fora, o conselho deles é para que nós, aleluia, se desviamos do foco, para que nós se desviamos do nosso objetivo de Deus. Por Eva não vigiar, por Adão não vigiar, entra o pecado. O pecado ele vem através da desobediência dele. Então a gente vê o perigo da desobediência a Deus. Muitos por aí estão pregando a porta larga. O evangelho light, né, igreja? O evangelho que tudo se pode fazer, né? Um evangelho de que não tem nada a ver, de que as coisas não é assim, que nós não podemos ser fanáticos demais, né? Isso é o que o povo ele está colocando no nosso coração, quer colocar no coração do povo. Mas a gente vê aqui que daí ela deu ouvido a quem não devia dar ouvido. Entra-se o pecado. O povo não tem, posteriormente entra a geração de Noé, né? E o povo começa a entrar num mundo de idolatria, né? Começa a entrar num modo de que fazer as coisas do jeito que quer, da maneira que quer, desobedecendo a Deus. Deus, no mesmo tempo que Ele é amor, igreja, mas Ele também é juiz. No mesmo tempo que Deus Ele ama, Ele também exorta quem Ele ama. Veja que quando Eva ela erra, ela tinha tudo, ela estava no lugar perfeito. Para a gente entender que não é um lugar que faz a pessoa ser mais crente, que não é aonde quer na igreja que vai fazer a pessoa ser mais crente, ou lá fora que a pessoa vai ser mais crente. A prova disso é que ela estava no Éden, no jardim do Éden, onde ela tinha a presença de Deus. Então veja que ali Deus já colocou ela ali, colocou Adão, e tudo era perfeito, tudo era para ser perfeito. Mas através da desobediência entra o castigo de Deus também. Então veja que Deus Ele ama, mas Ele também corrige quem Ele ama. Nos tempos de Noé também a geração, veio uma geração que quis ser igual a Deus, que queria igualar a Deus. Mas o homem se esqueceu que o homem é limitado. O homem achou que com cimento, achou que com pedra, achou que com grandes construções iria ser igual a Deus. E Deus Ele resolve acabar com esse povo. Então veja que aqui Deus ele preservou Noé, preservou aqueles que estavam com Noé, porque Deus ele viu graça em Noé, ele viu obediência em Noé. Então Deus ele preserva Noé. Então veja que desde o começo o projeto de Deus era para que nós sejamos adorador do nome dele. Posteriormente vem Abraão. Deus ele chama Abraão, faz uma promessa para que ele saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para onde Deus vai mandar. Veja que Abraão ele sai, aleluia, do lugar do convívio dele e vai para onde Deus manda ele ir. Isso mostra obediência
a Deus. E Deus ainda fala: os que te abençoar, eu abençoarei. Os que te amaldiçoar, eu os amaldiçoarei. Aleluia. Posteriormente o povo é levado ao Egito. Estavam trabalhando, mas ali começaram a querer viver a cultura do povo do Egito. Ou seja, estava querendo, nos tempos de hoje, o povo da igreja querendo ver a cultura do povo do mundo. Aonde se pode ir para a balada, aonde se pode ir, aleluia, para festas mundanas, né? Então veja que hoje o povo está se perdendo, estão se misturando com as coisas do mundo. E no tempo do Egito, o povo começaram a se misturar com as coisas do mundo, com as coisas do Egito, querendo fazer as mesmas práticas. Mas no começo, Deus ele fez para que nós sejamos um povo separado, um povo para ser adorador do nome dele. Então Deus ele chama Moisés, e Deus vê que Deus ele não desiste do projeto. Deus ele o tempo todo ele investindo para que nós se mantenhamos no caminho de Deus. E ele chama Moisés e dá a missão a Moisés para libertar o povo no deserto. E é no deserto que o povo vai aprender, é no deserto que o povo vai ver o poder de Deus. O deserto de dia, ele chega a uma temperatura a mais de 45 graus, com uma sensação térmica de 50. Né? Mas de dia Deus, ele vinha com uma nuvem para refrescar o povo. De noite, a temperatura baixa para menos 10. Mas Deus ele vinha com uma coluna de fogo para esquentar o povo. Aleluia. O povo ele quis beber água. Deus mandou Moisés tocar na rocha e o povo bebeu água. O povo queria comer codorna, queria comer carne. Deus tira a codorna de dentro do mar. Aleluia. Veja que Deus ele não está se importando com a situação para poder nos ajudar, a igreja. Então o povo vivia, passou o deserto, aleluia, vendo as provações de Deus. O povo estava no juízo, o povo estava cativo, o povo estava aprisionado, mas o tempo todo Deus estava cuidando do povo. E no meio daquele povo que fez a travessia, entrou com Josué na terra de Canaã, tinha a geração, os jovens que vinham crescendo, e esses jovens viram o poder e o milagre que Deus fazia na vida deles. Tendo visto que quando eles chegaram na terra de Canaã, começaram a se rebelar de novo contra Deus. Começaram a se esquecer das maravilhas que Deus fez, das obras incríveis e maravilhosas que Deus fez com eles na travessia do deserto. Veja como a desobediência é tão grande na vida do povo. Mesmo Deus ele cuidando, mesmo Deus trabalhando, o povo se mantém desobediente a Deus. Entra no período dos juízes, entra um juiz, vai bem, outro juiz vai mal, e assim sucessivamente. Chega na Babilônia, o tempo da Babilônia. Deus ele permite com que Israel é levado cativo. Veja que o rei da Babilônia ele poderia se vangloriar e falar que ele conquistou, que ele venceu. Mas aqui a palavra diz que Deus permitiu. Deus autorizou. Lembra que Deus ele é amor, mas ele é justiça também. Através da desobediência do povo, foram levados cativos. E Babilônia é um lugar hostil para o povo de Israel. E no meio desse povo que foi levado para o cativo, estavam os quatro jovens. O rei Nabucodonosor ele pediu, ele fez, falou, deu uma ordem para que trazessem jovens, aleluia, que tinham cultura, jovens nobres, jovens inteligentes, jovens que tinham capacidade de aprender de todas as instruções que os chefes iam dar a eles. Então eles passaram 3 anos estudando para poder servir ao rei. Mas a primeira coisa é que quando eles chegaram lá, o rei queria mudar a identidade deles.
povo do mundo, ele está querendo mudar a identidade dos jovens. Muitos ainda até insistem em dizer, em falar de Sadraque, Mesaque, Abednego, mas a gente sabe que esse nome é um nome voltado aos deuses da Babilônia. Eu refletindo nessa palavra na meditação, e Deus me mostrou isso aqui. Ananias, em hebreu, o Senhor é gracioso. Misael, quem é com o nosso Deus. Azarias, o Senhor ajuda. Então veja que tudo que aconteceu na Babilônia, aleluia, os 4 jovens que vieram, que foram escolhidos, o nome deles não foi à toa, porque em todo tempo Deus estava ajudando, Deus lhe deu a graça, em todo tempo Deus estava, aleluia, com os 4 jovens. Deus estava com Daniel. E dos 4 jovens, a palavra fala que eles eram sábios. Sabe o nome do servo de Acu? É um deus babilônico. Mesaque, que é o Misael, que é como Acu, ou seja, ao contrário de Deus. Veja que eles queriam colocar o nome do jovem que era ao contrário ao nosso Deus. Abednego, que é o Azarias, que fala servo de Deus. E aqui eu abro um parente, igreja. Não vamos deixar que o mundo mude a nossa identidade. Não vamos deixar que o mundo coloque o nome em nós da maneira que eles querem. Porque quando Deus ele chama um de nós, ele chama pelo nome. Porque quando Deus quis chamar Daniel, ele não falou ao apelido. Ele não falou o nome que o Deus deles queria que fosse colocado. Ele chamou por Daniel. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Que nós possamos ser uma geração que não se corrompa. Uma geração, aleluia, que não mudamos a nossa identidade. Não importamos onde nós estivermos. Podemos estar, hoje nós vivemos na Babilônia moderna, onde estão querendo mudar os nossos costumes. Mas Deus está colocando no nosso coração uma geração que não vai se corromper. Uma geração, aleluia, que na escola, aleluia, vai ser fiel a Deus. Uma geração que no trabalho vai ser fiel a Deus. Jovens que na faculdade vão ser fiel a Deus. Aleluia. Não é o lugar que faz o crente, é o crente que faz mudar. Glórias a Deus. Aleluia. Que nós podemos manter, igreja, a nossa identidade. Aleluia, Jesus. Então ofertaram as iguarias do rei. Só que Daniel ele estava no palácio, mas ele estava aprisionado. Daniel estava com uma condição de escravo. Daniel estava numa situação hostil, que era perigoso para ele. Eu vejo que quando os chefes ordenaram que ele comesse das iguarias do rei, e ele recusando. Eu conjecturando a igreja, eu fico pensando nele falando que não iria aceitar as iguarias do rei. Glória a Deus. Aleluia. Os outros jovens falando para ele, você está ficando doido? Você pode ser morto por isso. Você pode sofrer uma opressão por isso. Mas quando a gente está, igreja, na fidelidade com Deus, não importa onde a gente vai, não importa a maneira que nós estivermos, Deus ele vai estar sempre cuidando de nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos que manter a fidelidade no Senhor. Glória a Deus, aleluia. E a Babilônia do mundo moderno hoje quer tirar os jovens da igreja. Qual é as iguarias que eles estão usando hoje? Aqui no tempo, na passagem, falava-se de uma iguaria, uma comida do rei. Trazendo nos dias de hoje as iguarias da Babilônia do mundo moderno que nós estamos vivendo. O inimigo ele está tentando os jovens com as redes sociais, Facebook, esses influencers que estão querendo influenciar os nossos jovens
a ser rico, a ser famosos, a ter dinheiro. Eles estão querendo influenciar os jovens, aleluia, a ter fama. E a grande tristeza, igreja, que tem muitos jovens que estão deixando isso entrar no coração e está querendo ser igual aos influencers. O povo anda parando para acompanhar a Virgínia, anda parando para acompanhar a Buzeira, todos esses influenciadores que só influencia a jogatina, que só influencia as imoralidades do mundo. Glórias a Deus. Então, jovens, não se venda. Na onde vocês estiverem, não é só os jovens, todos nós, igreja, que nós possamos rejeitar essas iguarias do rei, que nós possamos rejeitar essas iguarias da Babilônia. Eu convivi com um jovem que, por influência das pessoas que ele vivia, ele colocou no coração de que ia ter status, fama e poder. Um jovem que foi criado dentro da igreja. Nós, desde pequeno, desde a época de adolescente, nós congregávamos juntos. Cresceu ouvindo a palavra de Deus. Cresceu ouvindo que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta. Ele deixou a fama, o status e o poder entrar no coração. Deus, ele deu a oportunidade para ele. Foi até um irmão, o pastor Josué. Deus usou o pastor Josué para alertá-lo que Deus estava dando a última oportunidade para ele. E ele não ouviu, igreja, a oportunidade que Deus deu. Ele aqui fora, ele viu o povo andando de carro do ano, casa boa, indo para grandes festas, muitas mulheres. E ele deixou isso se influenciar no coração. Ele foi preso. Uma semana antes de ele ser preso, eu dei conselhos para ele. E eu creio que dentro da cadeia, Deus usou outras pessoas para orientar ele. Mas ele não deu ouvido, igreja. Saiu de lá como um dos membros do PCC. Entrou no mundo do crime, porque ele achou que entrando no mundo do crime ele ia ganhar as coisas mais fáceis. Ele falava para mim que ele ia conquistar os carros que os irmãos dele do PCC andavam, ia conquistar as casas. Ele ficou cego, ele se esqueceu de tudo que ele viu. Quantas vigílias que nós fomos juntos, quantas evangelizações, nós jovens, o grupo dos jovens saindo para evangelizar, e ele estava no meio. Ele se esqueceu de toda essa bênção, essa graça e essa paz que ele viveu quando era adolescente. E não deu ouvido à palavra de Deus. E ele voltou no caixão, igreja. E voltou num velório triste. O velório dele foi tão triste que só teve 2 horas de velório. Já estava podre. A carne já se acabou. E o que é mais triste, que foi um jovem que se perdeu. Um jovem que se foi sem a salvação. Então veja o perigo, jovens, de deixar as iguarias do rei entrar no coração de vocês. Aleluia. O Deus que nós servemos é o dono do ouro, é o dono da prata. É o Deus que aquele que se manter fiel no seu propósito, ele vai honrar. Aleluia. A vigília não pode fazer nada por vocês. O buzeiro não pode fazer nada, a não ser influenciar para o mal. O Instagram, aleluia, está cheio de pessoas influenciando as imoralidades. Não tem nada para oferecer. Mas que nós possamos seguir a Cristo, que é aquele que verdadeiramente cuida de nós. Aquele que deu a vida por nós, aquele que nos lavou, aquele que nos redimiu, aquele que nos salvou, que nos tirou em outro tempo dos costumes babilônicos. E agora nós vivemos de vegetais e água, assim como o jovem Daniel. Porque Daniel ele fez a proposta: deixa eu fazer a minha dieta. E a gente sabe que toda pessoa que começa uma dieta, no início, numa fase de adaptação,
ele vai perder peso, ele vai sentir. Eu falo porque eu já fiz muita dieta. E não é fácil, a pessoa fica abatida. Mas só que Deus está querendo dizer, igreja, que aquele que escolhe beber da água, da fonte da vida, aquele que prefere o alimento, o vegetal, vamos conjecturar, a palavra de Deus, a palavra que cura, que salva, que liberta, esse já vai estar muito mais bem do que aqueles que estão comendo as iguarias do reino. Então, por chamar os jovens, viu que eles estavam muito melhores de saúde do que os jovens babilônicos, ou do que os outros jovens. Mas por que ele estava, igreja? Eles estavam mais fortes. Porque ele não perdeu a fidelidade a Deus. Glória ele não a Deus, se corrompeu aleluia. aos costumes babilônicos. Aleluia. Porque ele sabia que se ele fizesse isso, ele estava cometendo pecado contra Deus. Ele estava desobedecendo a Deus. Aleluia. E veja que Deus ele honrou esses jovens. Como eu falei, esses influenciadores, esse mundo moderno, os mundos digitais, não tem nada a oferecer. Aleluia. Mas ao jovem que se mantém fiel a Deus, o jovem que se mantém fiel no seu propósito, na palavra de Deus, Deus ele honra, jovem. Aleluia. Deus ele tem poder para realizar o desejo do coração de todos vocês. Glória Se a vocês Deus, têm desejo de aleluia. entrar numa boa faculdade, Deus ele tem condições, Deus ele coloca vocês. Vocês que têm desejo no coração de ser grandes pregadores, cantores da palavra de Deus, Deus ele honra vocês se manterem com fidelidade a Deus. Aleluia. Vocês que querem ser, não sei, o desejo do coração de cada um, o empresário, ser médico, ter a vida de vocês, a profissão. Deus ele tem a capacidade e o poder de fazer com que vocês conquistem todos os seus objetivos. Aleluia. Mas para isso precisa fazer uma coisa: se manter fiel a Deus, ter fidelidade a Deus, não se vender com as coisas deste mundo. Aleluia. Glórias a Deus. E os jovens, eles não se renderam. E Deus honrou cada um deles. Tanto que Daniel foi colocado como governador. Então veja que Deus, quando você se mantém fiel, Ele honra o propósito do coração de vocês. Aleluia. Muitos vão falar que vocês não têm capacidade de conquistar os objetivos. Quer seja ele um cargo na igreja, quer seja ele uma profissão. Aleluia. Mas o inimigo ele é mentiroso. A juventude passa rápido. Que vocês se mantenham fiel a Deus. E Ele vai realizar o desejo do coração de cada um de vocês. Não se contaminem com as coisas do mundo. Tem muitos jovens perdendo a vida, assim como esse que cresceu junto comigo. Quantos outros não estão se perdendo nas drogas? Quantos outros estão se perdendo no alcoolismo? Quantos outros estão saindo para a vida de balada, de prostituição? E muitas das vezes saem de casa e não voltam mais. Aleluia. Glórias a Deus. Mas eu creio que em nome de Jesus, Deus está levantando uma nova geração. Aleluia. É você, jovem. Uma Glória a geração que Deus. não vai se corromper com as coisas deste mundo. Uma geração que vai ser fiel a Deus. Uma geração que vai permanecer firme no Aleluia. propósito de Deus. Eu peço que a igreja se coloque em nome de Jesus. E eu encerro por aqui. Irmã, pode preparar uma roupa, tá? Vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus. Peço que os jovens e a cada um da igreja louvem ao Senhor. Louvem com alegria. Que esse louvor seja uma profetização. Que esse louvor seja uma declaração contra o mundo, contra o sistema, contra as iguarias do rei, contra a vontade do povo deste mundo. Aleluia. Que esse louvor venha a ser uma declaração, aleluia, de guerra contra o sistema, uma declaração de guerra contra as coisas do mundo. Vamos todos louvar. Aleluia. Feche os olhos, vamos meditar. Glória a Deus. Deus ele quer mudar de história de pessoas nesta noite, aleluia. Deus ele quer refazer a história. Deus ele
Aleluia, Jesus. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que nesta noite foi declarado em nome de Jesus. Glória a E não importa a situação. Podemos estar na dificuldade, podemos estar na prova, na luta. Mas nós vamos manter fiel a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu passo por oportunidade. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Gostoso, né? Amém. Essa adoração continua. Amanhã nós